Olá pessoal, eu sou o Lucas Castro e esse treinamento nós vamos abordar muitas questões de cadastro de produtos. Essa é uma série de vários outros treinamentos onde nós vamos profissionalizar a área do seu supermercado, da sua empresa. Vamos abordar a questão de cadastro de produtos, vamos abordar questões operacionais, todas vinculadas à parte fiscal, para que você possa ter uma melhoria de processos, uma organização muito forte de processos, para que você consiga ter resultados muito satisfatórios e ter a gestão do seu negócio nas suas mãos. Então fica comigo até o final deste treinamento e vamos para o módulo de cadastro de produtos. Passamos pela descrição do produto e agora existem outros elementos dentro do cadastro de produtos que são importantes também, e agora eu vou falar um pouquinho sobre a parte fiscal. Existe no seu cadastro de produtos em algum local uma informação chamada tipo de item. Isso daí faz parte de uma tabela fiscal, de informações de identificação fiscal. É por meio dessa codificação ou dessa informação que ela é colocada no seu cadastro de produtos que o fisco vai definir se a movimentação utilizando o CFOP está coerente. Ele vai definir qual é a interpretação que ele tem que ter sobre o controle de estoque. Você sabia que se você desmarca a opção de dentro do seu sistema dizendo que aquele produto não vai ser controlado o estoque dele, você está fazendo isso somente dentro da sua operação. A partir desse código, dependendo da identificação do produto, o fisco vai ter o controle próprio dele. E em algum momento ele vai exigir na obrigação fiscal que você informe qual é a posição do seu estoque. E dessa forma, ele vai comparar o estoque que ele fez a composição de uma maneira presumida com a informação real que você tem dentro da sua operação. E essas informações, elas não podem dar divergência. Então vamos pegar um exemplo de uma mercadoria que ela é destinada para revenda. Quando você tem uma mercadoria classificada como revenda, o fisco ele vai esperar que você tenha uma entrada de nota fiscal daquele produto, movimentando aquele código específico de produto, e ele vai também esperar que você tenha um documento fiscal de saída com aquele mesmo código de produto, fazendo então a baixa daquela mercadoria. E aí o fisco ele monitora em tempo real as suas entradas e as suas saídas. E periodicamente você gera a obrigação fiscal, o SPED, GIA, DIME, dependendo do estado, o estado tem obrigações complementares, mas independente disso, o fisco recebe essa declaração e ele tem um prazo de 5 anos para homologar essa declaração, essa obrigação fiscal. Então ele tem 5 anos para te validar essa informação. E aí quando você informa que você teve a movimentação de entrada daquele produto, aquela mercadoria foi adquirida por meio de uma nota fiscal e você não realizou a saída, pelo controle do fisco, ele sabe que você então tem aquela mercadoria no seu estoque. Vamos supor que você apresenta a obrigação fiscal e você entrega lá a posição atual do seu estoque. E aí a quantidade que você contou fisicamente, ela está diferente daquilo que o fisco presumiu. Então ele vai te fazer uma visita fiscal para investigar, para querer esclarecimento sobre essa mercadoria que você acabou realizando a venda, mas que ele não encontrou documentação fiscal para poder computar a baixa. Muitas vezes isso pode acontecer nem por intenção própria de vocês, mas pela situação seguinte: o produto na entrada foi vinculado num código e na saída ele foi vinculado com outro código de produto. Isso pode acontecer. E dessa forma, olhando para as entradas, por exemplo, esse produto que você realizou a venda em um outro código, o qual ele não teve entrada, no ponto de vista do fisco, isso está com uma situação de estoque negativo. Você teve saída, mas não teve entrada. O fisco pode presumir que você comprou sem nota fiscal. E se for a situação inversa, onde você tem a compra do produto, você não teve a saída e depois apresentou um estoque diferente do que deveria constar como apenas uma entrada, o fisco então ele vai entender que você está vendendo sem nota fiscal. Então toma cuidado com o poder de rastreabilidade do fisco, porque essa situação pode ser catastrófica na sua operação. E o quanto antes você identificar isso, melhor para você,
porque você já corrige o processo, você já acerta as suas questões de estoque e você evita uma visita fiscal por, às vezes, um erro operacional. Então é muito importante que a gente leve sempre em consideração tudo que a gente está fazendo, todo o caminho daquela informação, desde o momento em que eu finalizei a entrada da nota fiscal até o momento em que eu cheguei ali para realizar a venda ou que eu fiz uma contagem de estoque. Quando você estiver fazendo uma contagem de estoque, cuidado quando você for simplesmente fazer o nivelamento do estoque e zerar aqueles estoques negativos sem se perguntar por que esse produto estourou o estoque, por que a mercadoria consta no meu relatório que ela foi vendida com uma situação negativa, ou seja, o produto estava à disposição, mas sistemicamente, de uma forma virtual, não havia ingresso da mercadoria para que aquele produto de fato ele estivesse disponível para venda. Pode ser um erro na vinculação, no documento de entrada e etc e tal. Então, voltando para a identificação de tipo de produto que a gente tem lá no cadastro, que é uma informação fiscal. Mercadoria para revenda, o fisco vai pedir, vai esperar dentro da sua obrigação fiscal, um documento de entrada e um documento de saída. Percebam que é um documento de entrada e um documento de saída. Não falei ou um documento de saída, ok? É importante ter isso muito claro. Documento de entrada e documento de saída, quando a mercadoria estiver identificada como mercadoria de revenda. E tem um detalhe muito importante, entra no mesmo código e ela sai vendida ou feita a baixa por perda, quebra ou consumo, ela também sai no mesmo código. Quando a gente tem um produto identificado como matéria-prima, o fisco obrigatoriamente vai esperar um documento fiscal de entrada. Não necessariamente, e aqui entra o ou, o documento de saída. Por quê? Se aquela mercadoria, aquela matéria-prima foi totalmente consumida no processo produtivo, então ela vai sair transformada em algum produto, que não vai ter documento fiscal de entrada porque foi produzido internamente. Isso se chama produto acabado. Existe uma identificação dentro dessa tabela fiscal para o produto acabado. Produto acabado é tudo aquilo que você realiza a produção dentro da sua loja. Então, um pão francês que você assou ele na padaria, independente se ele chegou congelado e você simplesmente assou, ou se você preparou a massa, fez o formato do pãozinho ali e colocou ele disponível para venda, tá? Esse processo de transformação da mercadoria, entrou matéria-prima e está saindo um produto acabado. No ponto de vista fiscal, você manipulou aquele produto, você realizou algum tipo de ação sobre ele, preparou ele para consumo, aperfeiçoou para consumo, então você tem ali um produto acabado. Dessa forma, o fisco vai exigir sempre um documento fiscal de venda, de saída, né, de venda, ou um documento fiscal também com efeito de saída para baixa do estoque daquele produto que você de repente não conseguiu vender, que atingiu o prazo de vencimento. Então, dessa forma, o fisco sempre vai pedir num produto acabado documento fiscal apenas no enfoque de saída. Dificilmente ele vai pedir para você um produto que esteja identificado como produto acabado, dificilmente ele vai pedir para você um documento de aquisição, porque ele sabe que aquele produto foi fruto do seu processo de industrialização. O seu processo produtivo é quem fez com que aquele produto passasse a existir. Mas cuidado, você não pode sair colocando lá todos os produtos de padaria, de produção ali, uma carne temperada que você acabou produzindo ali no açougue, você não vai sair colocando ele todo como produto acabado sem tomar o cuidado, sem ter o zelo de garantir que a matéria-prima daquele produto, no momento da entrada, também estava classificada como matéria-prima. Mas também não se desespere, em algum momento essa correção ela vai precisar acontecer. Então, é o que eu sempre falo nos treinamentos, faça isso de uma forma muito organizada. Defina uma data de corte e combine com todas as pessoas envolvidas no projeto. A partir desta data, esse produto só entra com essa categorização. Então, nesse dia específico, eu vou fazer a manutenção no cadastro de produtos e aí, então, todas as entradas a partir desta data
entram já na nova classificação. Uma outra variável dentro dessa tabela fiscal são as mercadorias que são destinadas para uso e consumo. Essas mercadorias destinadas para uso e consumo, elas também são identificadas porque ainda é vedado o crédito de impostos, de tributos sobre materiais destinados a uso e consumo, quando você é o consumidor final daquela mercadoria. Então, dessa forma, o fisco não autoriza. E aí você tem que fazer também esse tipo de identificação, que a mercadoria ela é um material de uso e consumo, ou de repente um ativo imobilizado, né? Nós vamos explorar em algum momento dos treinamentos aqui os conceitos para identificar um produto como ativo imobilizado ou como material de uso e consumo. Mas nesse momento o nosso objetivo é fazer essa separação das movimentações dentro dessa tabela fiscal, porque ela é quem vai fazer com que o fisco detenha controle ou interprete as informações que estão dentro da sua operação. Essa informação ela é declarada em todas as obrigações acessórias que vinculam a circulação de mercadorias, tanto na esfera estadual, como SPET fiscal, quanto na esfera estadual, na esfera federal, que é a parte de PIS e COFINS, apuração de PIS e COFINS. Então, essa informação de identificação do produto, chamada tipo de item, em algum local dentro do seu cadastro de produtos, vai existir essa tabela com essas variações. Mercadoria de revenda, matéria-prima, produto acabado, material de uso e consumo, ativo imobilizado. Essas são as principais. Nós temos também prestação de serviço, porque tem o Código de Serviço conforme a lei complementar que regulamenta a prestação de serviço no país. Ela tem lá uma lista, no anexo único, com todos os códigos de serviço que todos os prestadores de serviços são obrigados a utilizar no momento de emitir uma nota fiscal de prestação de serviço. Então, muitas das vezes a gente precisa cadastrar um produto com essa descrição também. E tem um pequeno porém aqui. Quando nós falamos há pouco sobre a questão de descrição de mercadorias, descrição de produtos, a descrição do produto ela tem que identificar ele de uma forma clara. Nós já abordamos isso nos módulos anteriores. Porém, quando a mercadoria for destinada a uso e consumo, ou quando ela for destinada ao ativo imobilizado, a legislação permite que você adote uma descrição genérica. E essa descrição genérica não precisa ter a riqueza toda de detalhes. Mas calma lá, não vamos colocar também uso e consumo e tudo que for outros a gente joga ali dentro, tá? Vamos criar uma metodologia também, uma padronização, uma organização para essa questão de materiais de uso e consumo, onde nós vamos colocar a sigla USC, abreviação de uso e consumo, e a categoria daquele produto. USC, material de escritório. USC, material de manutenção de veículos. USC, material de manutenção elétrica e hidráulica. E definindo essa categoria, quando chega uma nota fiscal com essa destinação de uso e consumo, eu não preciso cadastrar no detalhe todos os tamanhos diferentes de parafuso que você comprou, todos os tipos de prego que você comprou, com cabeça, sem cabeça, com ponta, sem ponta. Não precisa disso. O fisco não tem interesse em controlar isso e você também não precisa. Para isso a gente coloca lá uma descrição genérica e todos os itens da nota fiscal nós vinculamos ao mesmo produto. Então eu tenho lá prego, parafuso, porca, pincel, coloco lá material de manutenção em alvenaria, por exemplo. Tá? Então você tem essa liberdade, o fisco autoriza que você utilize descrição genérica apenas nessas duas categorias, material de uso e consumo e ativo imobilizado. O material que eu vou deixar disponível para vocês tem toda a exploração dessas situações e sugestões para que você já possa criar aí o seu padrão e ter o seu cadastro de produtos bem organizado, inclusive dando rastreabilidade nessas despesas que para o fisco não tem interesse nenhum, mas no controle gerencial da operação muitas das vezes faz toda a diferença.